A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Graças te damos e graças por tudo. Bendizemos por mais um dia de vida, por tudo que temos, por tudo que recebemos de Ti. Gratidão, Papai. Nós queremos, Senhor, consagrar nosso tempo de oração para Ti, pedindo Tua graça, sabedoria e instrução sobre tudo que nós vamos falar nessa noite. Senhor, nós também pedimos que Tu estejas cobrindo-nos com o sangue de Cristo, as nossas vidas e tudo que estiver relacionado com as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, muito feliz, porque estou vendo que está chegando aí mais gente, estou vendo que estão realmente, né, pessoas que estão compartilhando nossos videozinhos e glória a Deus. O objetivo desse canal é realmente, né, chamar para intercessão, para oração, né, ali conversando das coisas de Deus e ali nós vamos adentrando, orando, clamando e intercedendo um pela vida dos outros. E glória a Deus. Por isso, nosso ministério é profético e nós estamos aqui para servir nossos irmãos, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar exatamente, né, de quando nós fazemos alguma coisa para Cristo e aquilo marca, e aquilo fica um memorial diante da face do Senhor. E nós vamos ver isso num exemplo de uma mulher que derramou algo de um grande valor, né, sobre Jesus. E nós vamos ver a palavra de Deus que está no livro de Marcos 14, 3, que diz assim: Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de um preço muito alto, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns houve entre si mesmos que se indagaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e iríamos dar aos pobres. E bramavam contra ela. E Jesus, porém, disse: deixai ela, por que molestam ela? E ela fez-me uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Fez esta o que podia, antecipou-me a ungir meu corpo para o dia do sepultamento. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Glória a Deus! Essa palavra é forte, né? É tremenda essa palavra. A palavra de Deus diz que Jesus vai visitar Simão. E chega lá, vai lá fazer uma refeição, não era uma festa, não era uma grande comemoração, mas que ele chegando lá, ele vai sentar-se à mesa e na hora da refeição chega uma mulher. A palavra de Deus não fala o nome dela. Aqui só diz que era uma mulher que vinha trazendo um vaso de alabastro e dentro desse vaso tinha um perfume que era um unguento, né? Era um perfume que era uma essência, era a essência do perfume, né? Então era aqueles unguento que realmente valia um grande preço, ele era caríssimo, um valor caríssimo. E ela pega aquele vaso com aquele alabastro, de alabastro, com aquele perfume de um preço altíssimo, caríssimo, e ela faz o que? Ela derrama sobre Cristo. E a palavra de Deus diz, né, que ela vem ungindo Cristo, a cabeça de Cristo, ela derrama ali pela cabeça de Cristo aquele óleo, né, aquele perfume caríssimo, e os discípulos de Cristo olham e dizem assim: meu Deus, para que esse desperdício? Para que ela vai fazer isso? Podia ter pego esse perfume, ter vendido, era um preço altíssimo, ia ter muito dinheiro, podia dar comida para os pobres, ajudar os pobres. E eles foram fazendo crítica e Jesus diz: olha, por que vocês estão falando assim dela? Por que vocês estão fazendo essa crítica dela? Né? Porque o que ela fez foi uma boa obra que ela fez para mim. Olha
olha só, quando a gente para aqui nesse verso, né? Ela fez-me uma boa obra. Jesus olha e diz: ei, gente, o que ela fez, vocês não fazem ideia. Ela deu o seu melhor, ela derramou amor, não foi só um óleo, foi uma entrega. Aqui foi uma oferta de amor, né? Então eles olharam aquilo ali como um desperdício, como aquela mulher estivesse fazendo algo assim banal. E Jesus diz: ei, não, gente, não era isso não. Essa aqui derramou algo de um grande valor, foi muito mais do que o óleo, foi esse amor que ela teve, essa entrega, essa gratidão, essa oferta de dar o que tinha de melhor, de me ungir, de me deixar perfumado, né? E ali Jesus olhou aquilo ali com uma grande atitude, ao ponto de Jesus dizer: olha, onde esse evangelho for pregado no mundo, vão falar dessa mulher e da sua atitude, do seu ato. E hoje nós estamos aqui falando realmente, né? Porque Jesus disse: será contado para a sua memória. E para nossas vidas, né, Cristina? Para nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Olha, tudo que nós fazemos para Cristo, nada é desperdício, viu? Nada é perda de tempo, nada é perda de dinheiro, nada é perda de... Nada tem perda. Com Cristo nada tem perda, né? Então Deus, ele faz uma memória de tudo que nós fazemos para Ele. Aqui na Terra os homens esquecem, né? A gente tem uma memória meio fraquinha. Com o tempo nós vamos esquecendo das coisas, né? Assim não é, né? Deixa pra lá, nem lembro mais. Mas com Deus não é assim. Ele nunca esquece. A palavra de Deus diz que Ele tem memoriais no céu, que todos os dias da nossa vida, o que nós estamos fazendo na terra está sendo escrita lá no céu, viu? Tem um anjo lá, escrivão, que vai escrevendo tudo que nós vamos vivendo nessa terra, cada palavra, nossas atitudes, o nosso dia a dia, está tudo selado lá no céu. Então aqui Jesus disse para essa mulher: olha, gente, o que ela fez, né, é um grande ato para mim, foi uma obra para mim. Então Jesus olhou aquilo com olhos assim de satisfação e diz: olha, já que ela fez essa grande obra para mim, já que ela fez tudo isso para mim, né, Jesus se sentiu amado. E Jesus diz: olha, em compensação, né, em troca disso que ela está fazendo, eu vou fazer ela ser lembrada, para as pessoas saberem, né, o valor de uma oferta de um grande valor. Então, meus amados irmãos, eu quero deixar essa palavra nessa noite, viu? Aquilo que você faz para Cristo nunca vai ficar em vão, nunca vai ser em vão, né? Por mais que você acha, né, isso, aquilo, mas não. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: por que tu ora tanto? Né? Por que você ora tanto? E eu disse: eu oro tanto porque um dia, né, eu descobri que a minha vida ela é sustentada pelo Senhor. Quando um dia eu já estava, né, pronta para partir para a glória, e o Senhor me salvou, me tirou realmente de um leito de morte. O Senhor, Ele me ressuscitou para a vida, e se não fosse a mão do Senhor, hoje eu não estaria aqui para contar, para testemunhar, para falar da glória de Deus, porque eu tive ali, né, fui uma pessoa que eu estive numa UTI, num quadro gravíssimo de infecção generalizada, né? Eu era, nessa época, eu era uma funcionária pública num alto cargo e muito considerada. E eu lembro que um dia eu senti uma dor pela manhã, fui trabalhar e eu não passei bem, pedi que em casa viesse me buscar. E dali à noite passei muito mal, fui para o hospital, me medicava, voltava, chegou um momento que realmente passei muito mal, fiquei internada. E eu fiquei alguns dias internada e ninguém achava o que era. Aí me transferiram porque eu já estava num grau de infecção generalizada, né? E já não tinha mais o que fazer, não tinha recurso mais na cidade que eu morava. Então fui transferida para uma cidade, na região assim próxima, né? Uma cidade próxima, e num grande centro médico, e lá tinha um cirurgião, que ele era também, né, um médico muito considerado, onde todas as pessoas ali e de outras cidades e regiões assim, até do Brasil, vinham para consultar e para também tratar com esse médico, né, para fazer cirurgias com ele. Então ele também trabalhava com transplantes. Então, naquele dia, o meu médico me encaminhou diretamente para ele. Quando eu cheguei lá, ele disse assim: olha, Cristina, chamei uma junta médica, vamos examinar. Me examinaram, ninguém conseguia encontrar nada, ninguém conseguia falar o que era, me mandaram para mais exames, tomografias, ressonância, e não se encontrava nada. Então, o meu médico disse: olha, com o quadro de infecção que está,
né? Fizeram exame de sangue e a infecção que estava no meu sangue, ela era 3 vezes mais do que no normal que uma pessoa pudesse suportar, né? Então dava 3 vezes mais e o médico disse, isso aqui nós não entendemos o que está acontecendo, deve ser uma bactéria, um vírus, alguma coisa. Nós vamos fazer o quê, né? Nós vamos fazer um furinho na sua barriga e nós vamos lá procurar onde é que está, né? Onde é que está essa bactéria, onde é que está esse probleminha e nós vamos achar. E me prepararam tudo para entrar na cirurgia e um pouquinho antes de eu entrar no centro cirúrgico, porque eles estavam terminando de fazer asepsia ali no lugar, e me deixaram ali assim do ladinho, né, enfermeirinha ali do lado, e naquele momento eu fiz uma oração, Senhor, eu disse, Senhor, olha, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu sei que não é algo tão simples, né? E eu sabia que eu já estava partindo. A noção que eu tinha é que a coisa era muito grave, porque tinham médicos de altíssimo nível que me atenderam e que realmente a coisa era muito grave e muito séria, né? E eu só senti no meu coração de naquele momento fazer uma oração. É como se tivesse passado, né? Minha vida todinha ali naquele momento. E eu disse para o Senhor, Senhor, olha, eu nesse momento eu te peço perdão de todos os meus pecados, né? E eu, Senhor, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, que viva todos os teus planos, os teus projetos, porque se eu viver, eu quero cumprir todos os teus planos e os teus projetos que tu tens para minha vida. E naquele momento eu entreguei minha vida para o Senhor e eu disse, seja feita a tua vontade. E fui para o centro cirúrgico e, para nossa surpresa, né, o médico disse que no momento que ele fez o furinho, né, ali na minha barriga, tinham 2,5 litros de pus já no organismo todo, ali no meio do vento, no meio dos órgãos e tudo, uma infecção já generalizada, né? Então fizeram toda aquela lavagem de órgãos, tiraram tudo, aquela coisa nada, né? E depois eu saí dali, daí eu fui recuperar e os médicos eles não me deram, né? Não me deram muito tempo de vida e disseram talvez 24 horas, ainda olhe lá. Então me colocaram num leito de UTI sozinha, porque o grau de infecção era muito grande, né? E eu também era um risco para outros pacientes. Então ali eles abriram aquele leito, aquele quarto de UTI, me botaram ali e mandaram chamar todas as pessoas da minha família para se despedir, porque eu já estava partindo. E aí eu lembro que eu falei pro médico, eu disse, toda entubada, né? E eu lembro que eu, máscara de oxigênio, tirei a máscara e eu disse para ele, aí eu disse, doutor, qual é meu quadro? E botava, aí ele disse, teu quadro é um quadro gravíssimo, Mara Cristina, mas que a tua fé que tu tem, né? Esse teu Deus, ele pode fazer um milagre. Aí eu peguei, tirei a máscara e eu disse, o meu Jesus vai me tirar daqui, doutor. Eu vou sair daqui. Como eu entrei, eu vou sair milhares e milhares de vezes muito melhor. Eu vou sair desse lugar, porque o meu Jesus vai me tirar desse lugar e eu vou sair daqui caminhando, viu? E botava máscara de oxigênio, porque, né? E aí o médico ficava meio assim, porque a medicina, ela trata, né, com a realidade. E eu sei que quando eu comecei a ver todos meus familiares ali entrando, né? E eu disse, Jesus, que é isso, né? E todo mundo chorava. E aí eu sei que depois, passando alguns dias, né, com o tempo, né, o médico vinham muitos clínicos, vinham médicos, porque era um quadro raríssimo na medicina, porque meu quadro era assim, de cada 1 milhão se salvava um, né, e eu tava ali, passou as 24 horas, 48 horas, e eu firme e forte no Cristo vivo, né, e eu dizia para ele, o médico vinha toda hora, os médicos vieram, né, vinham me ver e saber o que podiam fazer, e eu dizia, o meu Cristo vai tirar eu daqui, o meu Jesus Cristo ele tem propósito, ele não vai me deixar aqui. E aí ele foi indo, a infecção ela foi baixando dia a dia, e aí eu sei que depois de 30 dias, né, eu recebi alta. Fiquei 30 dias com a barriga aberta, não podia fechar por causa do grau da infecção, tubos que puxavam a infecção para fora, medicamentos de antibióticos altíssimo grau,
E eu sei que foi passando dia a dia e eu dizia para os médicos, Senhor vai me tirar daqui, Jesus vai me tirar daqui, Jesus vai me sarar, Jesus vai me curar, eu vou embora caminhando, daqui uns dias eu vou para casa. E eu lembro que foi indo, depois, né, eu comecei realmente, né, a caminhar, levantar no quarto, depois fui caminhando no corredor, e depois aí foi indo, e para glória e louvor do Senhor, né, em 30 dias eu levantei, eu saí, eu fui embora caminhando, né, e para glória e louvor do Senhor, eu tô, até o dia de hoje eu tô aqui, e essa história eu contei num livro, né, porque depois de muitos anos o Senhor me dizia, conta essa memória, conta o que tu viveu, e eu dizia, Senhor, quem é que vai querer ouvir essa história? E o Senhor disse, muitas filhas, muitas pessoas que estão num quadro, num leito, numa situação difícil, quando ouvirem, quando chegar essa literatura nas mãos deles, eles vão entender o poder de Deus que ainda está operante na terra. E eu lutei 10 anos com o Espírito Santo de Deus, e um dia ele me tomou, ele disse, escreve o livro. E foi meu primeiro livro, e que eu contei essa história toda de amor, que foi o amor que eu conto, o amor de um médico, de uma paciente e de Deus, né? Porque foi um amor muito grande que eu recebi, um cuidado muito grande, onde Deus escolheu realmente, né, as pessoas certas para me cuidar. E eu louvo a Deus porque hoje eu estou aqui, graças a Deus, firme, forte, feliz da vida e servindo ao meu Deus. Então, eu tenho todos os motivos da vida para louvar o Senhor. Então, se eu for ver tudo que eu já fiz, né, pela obra de Deus, por pessoas, por vidas, eu vou dizer, ainda é pouco perto de tudo que o Senhor me fez. Então eu quero sim, todos os dias, derramar um bom perfume. Todas as vezes que nós fazemos o bem para uma pessoa, um bom perfume que nós fazemos para Deus. Porque Deus, ele tem os seus filhos na terra. E tudo que nós fazemos para os filhos de Deus na terra, ali para Deus cheira como um bom perfume, uma essência. Cada palavra, cada gesto, cada carinho, cada cuidado, tudo que nós fazemos na terra tem um memorial no céu. E por isso eu queria deixar esta palavra nessa noite, que se você tem feito coisas para Deus, eu vou declarar para a sua vida que não será em vão, não vai passar em vão, viu? Que o Senhor está vendo, que o Senhor vai te trazer recompensa de todo o bem que você tem feito, de tudo que você tem feito pela obra de Deus, por vidas, por pessoas, e por tudo que o Senhor tem te dado a obra por fazer, e você tem sido fiel. E glória a Deus por isso. E hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor haverá de retribuir a sua vida todo o bem que você tem feito na obra de Deus e pelos filhos de Deus na terra. Em nome de Jesus, eu quero declarar sua vida em abundância, transbordo de vida em abundância, graça de Deus para tudo que você for fazer, porque o Senhor recompensa os seus amados e fiéis. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Ah, meu Deus amado, por tudo que nós temos recebido de Ti, Senhor, ainda é pouco o que nós temos feito. Gratidão, Senhor, onde pessoas podem ler na minha vida, Senhor, a grande obra que o Senhor fez, Senhor, de uma maneira tremenda e maravilhosa, de trazendo da morte para a vida, dando vida em abundância, alegria, felicidade, paz e muita força e muito desejo de viver. Gratidão, meu Deus, eu te louvo todos os dias e eu te peço, Senhor, vá de encontro a todas essas vidas, Senhor, que precisam de uma visitação do sobrenatural, de uma cura, de um milagre. Senhor, meu Deus, de uma visitação, Senhor, de mudança de vida. Senhor, transforma toda a realidade daqueles que estão clamando, que estão pedindo, Senhor. Visita os que estão enfermos, visita os que estão, Senhor, em leitos de hospital. Visita, Senhor, os que estão convalescendo. Visita, meu Deus. Transforma toda a realidade em bênção, toda doença, Senhor, em vida, em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós também oramos sobre todos os teus servos, Senhor, que têm feito boas obras para o Senhor. Ah, meu Deus, os que servem os irmãos, os que servem na igreja, os que vão, Senhor, meu Deus, pelas ruas, pelas estradas, pelos lugares onde são bênção para os seus irmãos, onde são, Senhor, meu Deus, mãos, Senhor, que fazem um operar de fazer o bem, de fazer, Senhor, a bondade, de fazer tudo com bom gosto. Senhor, retribui aos teus filhos, Senhor, certamente o Senhor os retribuirá. Haverá de ter memória diante da face do Senhor pela vida, Senhor, meu Deus, que os teus filhos têm derramado diante do teu altar.
como um perfume suave, Senhor, toda atitude, toda ação de bem, Senhor, que teus filhos têm feito, em nome de Jesus. Gratidão, meu Deus, gratidão porque mais um dia em que nós podemos chegar e te louvar pela vida em abundância que temos recebido, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou declarar sobre a sua vida que você vai receber todas as boas obras que você tem feito nessa terra, você vai receber. O Senhor vai fazer com que chegue nas tuas mãos as tuas colheitas das boas sementes, né, que você tem feito de fazer o bem para as pessoas, viu? O Senhor vai fazer. O Senhor vai retribuir com grandes bênçãos. Vai voltar para você, em nome de Jesus. Graças a Deus por tudo. Eu quero declarar sobre a sua vida uma excelente noite cheia da paz, da prosperidade de Cristo. Fique na paz. Deus te abençoe.